Olá, gente, olá, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Eu sou o Dandan, eu aqui, você aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre a redação no Enem. Ah, vamos falar sobre a redação no Enem? Como fazer, né? Como é que eu faço? Não, gente, calma, isso nós já falamos em outro vídeo, certo? E aí, então, agora, nós temos os temas já cobrados, né? Então você vai lá, assista, veja o nosso outro vídeo bacana do que é cobrado, do que zera na redação, né? O que pode, o que não pode fazer e como ela deve ser estruturada. Agora, a relação nossa, ela é diferente. Vamos dar uma olhadinha, certo? E um breve comentário para você ver a progressão lá dos temas do Enem. Então nós temos, dos últimos 5 anos, né, os temas para você ver. Nunca é algo, certo, tão famoso no ano, nunca é algo que está tão em voga, tão na mídia, tão alto, tão grandioso. É sempre algo um pouco mais esquecido. É um elemento importante, todos os anos temos como tema algo que é importante socialmente, ou seja, um problema brasileiro que precisa ser resolvido, uma questão, certo? Uma questão social, né, que precisa ser resolvida, é sempre assim, mas que não teve grande relevância na mídia naquele ano. É sempre assim, algo que tem uma matéria, alguma coisa que foi abordada sem grande alarde, geralmente na primeira parte do ano, ou seja, no primeiro semestre. Vamos dar uma olhadinha nisso, né, dos temas aqui, e aí você vê a progressão e a relação e o que eles querem aí de nós. Começamos então com 2009. Olha só, por que nós temos mais de uma prova? Porque nós temos em 2009 aquela prova que foi cancelada, né? E aí a gente tem uma outra prova, prova aplicada, e uma outra prova que é aplicada, certo, para internos, tudo bem? O que acontece, gente? Olha os temas. O indivíduo frente à ética nacional. É uma questão abstrata, é uma questão social, ética. O que é ética? Os textos nos ajudavam nisso. Tudo bem, gente? Nessa relação aqui. Então a gente tem uma questão, né, extremamente social, assim como a valorização do idoso, o estatuto do idoso, essa relação toda, também social. A família contemporânea e o que ela representa para a sociedade. Tá vendo, gente? Temas que são ligados ali naquele ano, que são abstratos e que são sociais. Legal. E no ano seguinte, o que nós tivemos? 2010. A prova aplicada e aos internos. O trabalho da construção, na construção da dignidade humana, a importância do trabalho, certo? O trabalho saindo daquele, certo, daquele parâmetro de que o trabalho dignifica e engrandece o homem, mas com textos falando da importância disso na construção social, na dignidade, na valoração desse trabalho. E aí, olha só, a outra redação aplicada neste ano, ajuda humanitária. Caramba, questões sociais, questões que tratam, né, com a moral, com a ética, que tratam com a questão do ser humano, o ser humano, certo? Não só numa relação individual, mas numa relação coletiva. Olha que interessante, é justamente isso que eles vão caminhando. Olha só agora a prova de 2011, né? Na verdade, as duas provas aplicadas naquele ano. A prova, certo, para o âmbito geral e aí para os internos. Legal. Viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. Tudo bem, gente? Falando da internet. E a internet não como uma questão tecnológica, não como uma questão, certo, virtual e de avanço. Falando disso, gente, do viver, gente, os limites entre o público e o privado. O que é público, o que é privado? Vai falar naquele momento das redes sociais, de tudo aí o que nós vamos postando, de todas as interferências, de todas as relações. Olha só, um tema extremamente atual. Todos eles até agora poderiam ser aplicados em 2009 ou agora em 2015. Tudo bem? Porque são todos eles extremamente atuais e sociais e com a nossa relação também ali onde, gente? Certo? Com o meio, com a sociedade, com a questão social. Legal.
cultura e mudança social. Tudo bem, gente? A cultura, a importância disso, a mudança social, as relações e as transformações que nós vemos e temos com tudo isso. Então são dois temas que são ligados, certo, por uma linha, né, por uma veia ali. Por quê? Porque eu tenho a questão virtual e a questão pessoal, o que é público, o que é privado, a cultura e a mudança social, o que a cultura faz com que nós possamos, né, ela vai fazer com que nós possamos mudar as nossas relações. Tudo bem nisso aqui? Tudo bem nessa questão? Olha só, gente, pensem, vejam, só questões que tratam de âmbito social, abstrato, né? Não é nada ali concreto, não é nada de um conhecimento específico, são coisas que a gente consegue fazer porque a gente tem elementos do dia a dia, de todas as relações, da vivência, dos jornais, das revistas, da televisão, da internet, né? Das nossas questões aí, nem que vivenciamos, obviamente. Olha 2012. Né, as duas provas também, a aplicada e a dos internos, o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Ou seja, as migrações, gente, os povos vindo para o Brasil. Ah, isso é algo novo? Claro que não, gente, não é algo novo. Nós, Brasil, certo, fomos formados de que maneira? Vindo povos, vindo gente. Aqui os índios, vieram os europeus, aí trouxemos os imigrantes, certo, europeus, aí vem os asiáticos, né, vem os latinos, nossos irmãos, os povos irmãos, e aí nós tornamos este povo, certo, gente, este povo abençoado, este povo inclusivo, este povo, certo, que planta, certo, e que vai aí semear o amor sempre ao próximo, que tem sempre um coração grande e que vai acolhendo todos que vão chegando até aqui. Então ele queria que você falasse sobre isso. Nossa, o grupo fortalece o indivíduo, gente? Olha só um tema, o grupo e o indivíduo, a relação, certo, minha com o todo. Minha com o todo. Tudo bem? Que relação é essa? Fantástica? Não dá para viver sozinho. A gente vive em comunidade, a gente vive em grupo, com todos. É essa a relação que a gente tem naquele ano. Percebam, a temática foi muito parecida também, né, naquele momento. E daí, gente? E daí, em 2013, nós tivemos nas duas provas, olha só, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Tudo bem? Aqui é um caminho só, a lei seca, certo? E aí, o endurecimento das leis, ou seja, né, a lei seca, você não tem outro caminho, certo? Você não pode beber para dirigir, ou dirige ou bebe, né? Ou dirija, não beba, certo? Para a saúde é muito melhor, né? Ou tanto faz, se for beber, me chama, tudo bem? Me chama, também gosto. Olha, estou brincando, gente, mas é verdade. O que acontece em dia de festa, de descanso? Você tá lá, e aí vai de táxi, vai de ônibus, vai de trem, vai de metrô, vai de cavalo, vai de carroça, vai de carona, vai com os amigos, vai a pé. Essa é a relação. O caminho era esse, tudo bem? Não havia outro. Cooperativismo como alternativa social. Gente, o cooperativismo, a ideia das cooperativas, a ideia de um trabalho social em conjunto, de ajuda, tudo bem? Aquela ideia de que os juntos somos mais fortes. Tudo bem? Essa relação? Essa é a prova de 2013. Legal. E em 2014, certo? No ano passado, o que nós tivemos? Publicidade infantil em questão no Brasil. Dos gostos da publicidade. Né, do direcionamento ali do que você vai vender para as crianças, a relação disso com outros países, certo? A relação que a gente tem nisso com o quê? Certo? Com uma referência que a gente vai ter lá. Será que isso é saudável? Tem país que proíbe, tem país que deixa tudo livre, que tem restrições, e nós? Nós temos uma restrição mínima sobre isso, e aí o que seria importante, certo, para o nosso país diante da publicidade infantil? Era essa a questão. Tudo bem? Ah, legal. E aí, uma outra prova aqui, né, dos internos. O que o fenômeno social dos rolezinhos representa? Uma questão social, gente. Os rolezinhos, enquanto identificação, certo, de uma classe, de um povo e de um determinado grupo da periferia que não tem espaços públicos para diversão, arte, cultura, entretenimento, né, uma relação extremamente interessante. Né, da gente comentar isso sob um viés social, sob um viés bem mais amplo e bem mais interessante. Certo? E uma terceira aplicação que aconteceu, alternativas para a escassez de água no Brasil. Aí utilizaram algo mais próximo aqui. Em alguns estados a gente tem essa escassez, em alguns estados, né, nós tivemos historicamente essa escassez. E aí, em outros, como São Paulo, essa escassez ela é algo certo que acontece de modo muito recente,
mas por conta de falta de políticas nesse sentido, de construções, né, de piscinões, né, de controle e de você guardar a água mais lá, ou seja, falta de política pública nesse sentido. Então a gente tinha uma questão extremamente crítica, interessante para você se posicionar, porque não depende da natureza, depende do governo, de uma questão política, né? Graciliano Ramos e outros já vão dizer, né, que a seca é um problema político e não climático, né? Então a gente tem essas relações. No ano passado foi um pouco mais diverso, né, essa questão do tema, mas é extremamente importante também a gente analisar que todos os anos não é algo que está tão na moda, não é algo que está tão batido pela mídia, né? Mas é uma questão social. Você tem que dar uma proposta de solução para aquilo, você tem de intervir. Ele quer que você seja um cidadão. E aí um cidadão tem que entender, compreender os fenômenos, as relações sociais e ver o que é importante, mudar ou continuar ou não fazer, ou desfazer ou refazer. E aí argumentar nesse sentido, certo? E ter elementos da sua vida e que a prova vão te dar ali. Tudo bem, gente? A gente percebe nisso o que é uma prova social, uma prova bacana. E aí você tem de ficar ligado, fica ligado, fica ligado. Tudo bem? Eu e você e eu. Foi um prazer inenarrável. Até a próxima. Dandan aqui, vocês aí e eu aí com todos vocês. Abraço!